Um silêncio constrangedor tomou conta da Vila Belmiro, e antes mesmo do apito final, já se espalhavam comentários sobre o que de fato estava acontecendo com Neymar. Não se falava apenas em derrota, se falava em algo muito maior, algo que parecia ter sido arquitetado com precisão. O que se viu naquele dia não foi apenas um jogador em lágrimas, foi a exposição pública de um ídolo, em um espetáculo que muitos desconfiam ter sido preparado com antecedência. Torcedores estão divididos, jornalistas estão em choque, e os bastidores fervem com informações que ninguém tem coragem de confirmar em voz alta. Mas as 5 revelações que circulam agora prometem mudar a forma como você enxerga o que aconteceu. Primeira revelação. Há rumores persistentes de que a mídia paulista teria articulado uma narrativa para desgastar Neymar desde o momento em que ele decidiu voltar ao Santos. O timing de suas aparições, os destaques dados nos noticiários e até a ênfase em seus erros parecem mais coordenados do que casuais. Supostamente, o cartão amarelo que ele recebeu antes do jogo contra o Bahia não foi apenas um detalhe. A coincidência é incômoda. Exatamente no dia da partida, em Salvador, também era aniversário de seu filho Davi. Será que foi apenas obra do destino? Ou alguém sabia que Neymar estaria emocionalmente dividido e aproveitou para transformar isso em manchete? Nos corredores dos programas esportivos, comenta-se que havia até sugestões veladas para que o craque fosse exposto em um momento de vulnerabilidade. O resultado foi devastador. Neymar ausente no campo e presente nas polêmicas. Segunda revelação. Segundo jornalistas independentes, o que mais chamou atenção naquela noite não foi o jogo em si, mas sim o choro de Neymar. Enquanto o Bahia comemorava uma vitória histórica, as câmeras se voltaram quase exclusivamente para o rosto abatido do camisa 10. O close em suas lágrimas foi repetido dezenas de vezes, em ritmo quase hipnótico, como se o drama individual tivesse mais peso do que a análise tática coletiva. O espetáculo das emoções acabou se sobrepondo ao futebol. Fontes ligadas à imprensa garantem que havia uma pauta interna orientando a equipe de transmissão a humanizar o craque em sofrimento. Essa diretriz, segundo os rumores, buscava criar uma narrativa centrada na dor pessoal de Neymar, desviando os holofotes de uma discussão mais incômoda. O desempenho coletivo do time, a postura dos dirigentes e até o papel da comissão técnica. Ao transformar o episódio em novela emocional, a emissora teria encontrado o enredo perfeito para reter audiência e multiplicar cliques nas redes. Essa escolha editorial não pode ser considerada inocente. Explorar as lágrimas de Neymar não apenas aumentou o alcance, mas também construiu a imagem de que o fracasso pertencia exclusivamente a ele. Enquanto a torcida via um ídolo quebrado, os bastidores da mídia celebravam recordes de engajamento. A dúvida é cruel e permanece ecoando. Será que Neymar virou produto de entretenimento em troca de audiência? Um personagem usado como escudo para esconder falhas maiores? Ou simplesmente vítima do apetite insaciável por drama que move o futebol moderno? Terceira revelação. Supostamente, parte da imprensa internacional já estava preparada para repercutir a derrota antes mesmo do apito final. Jornalistas de veículos estrangeiros publicaram matérias prontas em questão de minutos, destacando a fragilidade do Santos e a imagem de Neymar destruído emocionalmente. Coincidência? Muitos acham difícil acreditar. Circula nos bastidores que uma pauta pronta teria sido enviada previamente, garantindo que a narrativa da queda do craque fosse lançada em escala global. Em grupos de WhatsApp de jornalistas, prints indicam que manchetes idênticas circularam em diferentes redações, como se houvesse um roteiro pré-estabelecido. A velocidade da divulgação levantou a suspeita de que a imagem do jogador já estava sendo preparada para ser demolida em escala mundial. Afinal, quem teria interesse em antecipar a derrocada de um dos maiores nomes da história recente do futebol brasileiro? O que está em jogo aqui não é apenas a credibilidade de um jogador, mas a forma como a informação é manipulada.
Neymar foi apenas o rosto exposto de uma engrenagem muito maior, onde interesses de mídia, clubes e até dirigentes parecem se cruzar em silêncio. No próximo bloco, as revelações ficarão ainda mais intensas e você vai entender por que o abraço de Fernando Diniz não foi apenas consolo, mas um gesto carregado de simbolismo. Quarta revelação. Embora não exista confirmação oficial, vozes de dentro do Santos garantem que a repercussão negativa da goleada e do choro de Neymar foi alimentada pelo próprio clube. Dirigentes insatisfeitos, que já não viam no craque o mesmo retorno de antes, teriam usado a oportunidade para acelerar um processo silencioso, a queda de seu prestígio interno. Nos corredores, comenta-se sobre retaliações discretas, reuniões em que seu nome já não encontra defensores e conselheiros que enxergam sua volta como um fardo econômico. O abraço de Fernando Diniz após a partida passa a ser visto de outra forma quando colocado nesse cenário. Para alguns, não foi apenas solidariedade de um técnico a seu jogador, mas o gesto calculado de quem sabia que Neymar havia sido apunhalado por dentro. Uma cena quase teatral, em meio a uma atmosfera de traição que se espalhava pelos bastidores. Se essa versão for verdadeira, o ídolo pode ter sido transformado em bode expiatório dentro de sua própria casa, entregue ao julgamento público sem qualquer proteção daqueles que deveriam defendê-lo. Quinta revelação. O que resta agora é uma pergunta que ecoa como dinamite. A maior derrota da carreira de Neymar foi apenas um acidente ou parte de uma armação cuidadosamente planejada para derrubar seu prestígio no Santos? A forma como a mídia repercutiu, como dirigentes reagiram e como a narrativa foi construída soa mais próxima de um roteiro de conspiração do que de um simples jogo de futebol. Alguns garantem que tudo não passou de coincidência, mas outros enxergam na sequência de eventos um plano meticuloso, elaborado para transformar lágrimas em espetáculo. O choro do craque, repetido exaustivamente nas telas, talvez tenha sido apenas o desfecho de uma estratégia maior, em que Neymar não era protagonista, mas vítima escolhida. Enquanto a torcida se divide entre a dor e a revolta, o silêncio institucional só amplia as dúvidas. Quem ganha com a queda de Neymar? Essa é a questão que continua sem resposta e que faz o drama extrapolar os gramados, transformando o episódio em um símbolo de poder, traição e manipulação. Agora queremos ouvir você. Será que Neymar foi vítima de uma armação dentro e fora do Santos, ou tudo não passou de mais uma tragédia esportiva? Deixe sua opinião nos comentários, inscreva-se no canal, ative o sino e deixe o like para fortalecer essa comunidade que busca sempre o que a mídia não mostra.